Bíblia diz que quem busca o Senhor, crendo que Ele existe, a Bíblia diz que Ele é galardoador, Ele presenteia, ele abençoa. Amém? Se a gente não tem essa expectativa, a gente não está esperando nada. Mas se a gente está esperando, mais agora, mais hoje, mais amanhã, a gente recebe. Mas a gente não está pensando no amanhã, está pensando no hoje. Amanhã não chegou, então hoje é agora. É agora que a gente tem que estar adorando e com a nossa mente ligada nele. Por isso que a Bíblia diz, se você estiver atento, a bênção virá e te alcançará. Lá no capítulo 1 de Josué, nós vamos ler. Diz assim, Josué 1, 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga amém. Põe a mão no coração, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para receber o que o Senhor veio nos dar. E nós sabemos que o Senhor é galardoador e está com as mãos cheias de bênçãos. Nós não queremos perder nenhuma delas. Nós queremos viver tudo o que Jesus conquistou para nós. Seria um desperdício nós deixar passar todas as bênçãos conquistadas, porque o preço foi caro. Nós estamos aqui para aprender. Então ensina-nos, professor Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Dando glória a Deus sempre. Exaltando ao Rei dos Reis. Quando eu me converti era no tempo que a gente ia na igreja acreditando que Jesus estava lá. Então a gente não faltava ao culto porque sabia que Jesus estava lá. Então a gente sabia que tinha que ir em todos os cultos porque Jesus estava lá. E a gente precisava falar com Ele. E a gente precisava encontrar com Ele. E a gente precisava se apresentar diante dEle. E a gente precisava receber a voz dEle. Escutar a voz dEle. A gente precisava da instrução dEle. A gente precisava da direção dEle. Para a gente alcançar o que a gente queria. Então a gente ia cheio de expectativa. Na hora do culto a gente estava afobado, se preparando para ir para a igreja, para ter um encontro com Jesus. A gente vibrava em cada canção, a gente vibrava em cada hino. Eu lembro quando cantava, se levante a mão, receba a bênção. Nessa hora a gente pulava e levantava a mão para pegar a bênção. Havia no nosso espírito um desejo de tomar posse logo daquilo que Deus falava. Mas com o tempo as pessoas vão acostumando com o ambiente e aí vai faltando, depois começa a faltar. Aí já falta um dia, não dá nada. Falta uma semana, não dá nada. Só que vai esfriando. E tem gente que não vem meses na igreja às vezes. Às vezes falta meses, irmão. Eu fico pensando como que a pessoa se alimenta. Claro, hoje tem a internet, mas tem de tudo ali na internet. Só que Deus deu uma congregação. E a Bíblia diz assim, que nós não somos daqueles que abandonam a sua congregação, como é costume de alguns. Então não pense que abandonar a congregação é de hoje, do nosso século. Já antigamente as pessoas com o tempo iam parando também de ir na congregação, no lugar onde Deus as chamou, no lugar onde Deus queria dar instrução para elas, no lugar onde Deus quer fazer dela uma vitoriosa, um vencedor. Então muitas pessoas iam se habituando à religião, e tudo que importa é que ela pensava assim, eu estou salvo. Ela pensa que está salvo. Mas às vezes ela nem para mais para pensar que está salva, ela quer acreditar que ela está salva. Porque a pessoa que está salva é aquela pessoa que se preocupa com a sua alma. Amém? Se preocupa com a sua alma, se preocupa com a sua vida, com a sua chamada. Se Deus lhe chamou, ele se preocupa em se apresentar, se preocupa em estar lá para aprender de Deus. Para ele não ser uma pessoa que vai desmaiar no meio do caminho. Irmãos, você não sabe quantos anos você tem ainda até o fim da sua vida. Você não sabe quantos anos tem ainda para Jesus voltar. Você não sabe se ele volta na sua geração. Você não sabe a hora que você vai partir. Mas uma coisa você deve saber, que você tem que estar pronto para esse dia. E como a gente não sabe, a gente ganha um dia de cada vez. Ninguém ganha 2 dias num dia. É um dia de cada vez. Tem gente que diz, mas eu não tenho tempo. Mas não sei o que. Não. Tempo é igual para todo mundo. Depende como você administra o seu tempo. Amém? Depende como você administra a sua vida. Depende do que você põe como prioridade para a sua vida. Prioridade. A sua fé tem que ser a coisa que tem que estar em primeiro lugar, porque sem ela, você não entra lá.
E a fé não é abastecida de qualquer jeito. Ela é abastecida pela boca de Deus falando para nós. E aonde que Deus faz isso? Na nossa congregação. Ele pode aprender com todo mundo, mas é na nossa congregação onde o Espírito Santo vem falar com a gente. Claramente, onde Deus tem um projeto. O projeto não é meu, não é seu. O projeto é de Deus. Eu não escolhi, você não escolheu. Deus nos escolheu. Diga a glória a Deus. E isso é um privilégio. E quando a gente entende essas coisas, a gente só quer se entregar. A gente só quer estar no propósito de Deus e crer que Ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. E a gente não quer, depois de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, a gente fracassar, a gente cair, a gente perder o alvo, a gente perder a visão, a gente perder o céu, a gente perder a nossa salvação, irmãos. Porque eu já vi acontecer com muita gente perder a salvação depois de velho de igreja, depois de gastar toda a vida na religião. Eu digo na religião porque perdeu a salvação. Então a Bíblia manda a gente ser zeloso, zelar pela nossa salvação, zelar pelo que Deus fez por nós e tomar cada promessa para nós. Ela é nossa, pertence a nós. Toma posse, viver cada dia. Quando eu disse que a gente tem que ser a pessoa mais feliz do mundo, da cidade, onde quer que a gente esteja, a gente tem essa razão. Por quê? Porque a gente serve um Deus vivo, todo-poderoso, que nos escolheu e fizemos parte da sua família. Você é família de Deus. Você não é um religioso, você é família de Deus. Família de Deus que anda com Deus, que ouve a Deus, que segue a Deus, que obedece a Deus, que honra a Deus. Amém? Que acredita nas promessas de Deus. Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus, antes de dar vitória, Ele dá a promessa. E para você tomar posse da promessa, você tem que ir até o fim. E a salvação é uma promessa. A terra prometida é uma promessa. A bênção para a nossa vida é uma promessa. Cada promessa feita a nós é para nós. Mas Deus quer cumprir. Só que Deus tem o tempo, e nesse tempo não é porque Deus precisa de tempo, é porque nós precisamos de tempo para nós nos preparar. Tem gente que quer que Deus faça com ele despreparado. Quantas pessoas que Deus já deu um pouco de bênção para elas, e elas se acomodaram com um pouco de bênção, porque não estavam preparadas. E Deus tem muito mais para dar. Mas aí aquele pouco já tira a pessoa da presença de Deus? Aquela bênção se torna um Deus, uma idolatria na vida da pessoa? Não importa o que Deus nos dê, Ele tem que ser a nossa água, que nós temos sede de beber todos os dias, a nossa fonte, que nós desejamos ir a ela todo o tempo. Amém, irmãos? As outras coisas vêm dele, mas Ele é a coisa principal. Amém? A que devemos seguir. Então muita gente vai deixando, e aí vai enfraquecendo, e não se sabe se vai chegar até o fim, não se sabe. E isso dá uma tristeza para quem prega, por quê? Porque a gente quer ver a alma salva. A gente trabalha pela salvação. A gente trabalha para ver pessoas chegar no céu. Imagina chegar lá, ninguém foi salvo. Chegar lá, ninguém entrou. Porque estava todo mundo preocupado com a sua vida na terra. Preocupado com os seus problemas terrenos. Pare de olhar para os seus problemas e olhe para o Deus solucionador de problemas e acredite que Ele já realizou. Lá na Bíblia Ele já realizou. Lá na Bíblia Ele já te deu a vitória. Lá na Bíblia Ele já entregou para você. Ah, mas eu não vejo ainda, porque você ainda não crê o suficiente. Mas se você crê, você vai estar aqui cada culto buscando, louvando a Deus e dizendo: já é meu, já pertence a mim, pertence à minha família, isso tudo é meu, isso tudo é meu, porque o meu Deus é poderoso. Foi Ele que chamou. A Bíblia fala aqui nessa passagem que lemos, essa passagem de Josué, no capítulo 1, é a marca de um novo começo para Israel. Moisés havia morrido. As pessoas morrem, irmão. Morre. Todo mundo morre. Moisés era o cara. Moisés era o cara. Moisés era o cara que falava com Deus cara a cara. Moisés era o cara que tirou o povo do Egito. Moisés era aquele cara que Deus não falava com ele em sonho, Deus não falava por meio de outra pessoa, Deus falava com ele direto com ele. Moisés ia tanto na presença de Deus, ele estava tanto à presença de Deus, e Deus escolheu para que fosse assim, que a Bíblia diz que às vezes não podiam nem olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava com a glória de Deus. Então ele era um homem diferenciado, mas ele morreu, porque todo mundo morre, e ele morreu antes de entrar na terra prometida, e ele morreu antes de entrar na terra prometida porque ele pecou. Preste atenção, eu tenho que prestar atenção, nós todos temos que prestar atenção, e fazer a coisa como Deus diz, porque se nós fizer diferente, nós podemos não entrar na terra prometida.
Uma vez o povo chorou porque estava com sede. Vamos morrer de sede. Nos trouxe aqui para morrer de sede nesse deserto. Então Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e bate na rocha. Toca na rocha porque ela vai dar água. E Moisés foi lá e bateu na rocha. E a rocha deu água. Toca na pessoa que está ao seu lado para não dormir. Senão eu vou dar uns gritos bem fortes. Amém? Olha só. Fique ligado. Toque na rocha. Ele foi lá e tocou na rocha. O que aconteceu? Saiu água. Todo mundo bebeu. Moisés, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo deu glória a Deus. Beberam da rocha. Mais adiante, passou um tempo. Novamente o povo estava com sede. E disse, Moisés, novamente, Deus nos trouxe aqui para nos matar de sede nesse deserto. E então, Moisés, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo que toda hora está murmurando, toda hora está reclamando? Deus disse, Moisés, vai lá. Fala com a rocha. E a rocha vai dar água. Moisés vai lá. E não falou com a rocha. O que ele fez? Ele bateu na rocha. Por que ele bateu na rocha? Porque ele estava acostumado a fazer do mesmo jeito. Ele foi lá e fez. Ele não ouviu direito Deus. Cuidado quando você está incomodado. Cuidado quando você está revoltado. Cuidado quando você está irado. Cuidado porque você pode não ouvir direito. Preste atenção. E Moisés, por isso, ele não ouviu. E ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha ainda. E a Bíblia fala no Novo Testamento que a rocha que acompanhava era Cristo. Que a rocha que estava acompanhando era Jesus. Que saía água. Por isso Jesus diz, eu sou a água da vida. Ele bateu 2 vezes. Não era para bater, era para falar. E a gente acha que tem uma boa explicação. Não, mas da primeira vez o Senhor mandou bater. Eu posso bater. Não pode. Agora a ordem é um pouco diferente. Então nós temos que estar ouvindo a Deus. Nós temos que ter temor de Deus. Nós temos que entrar na terra prometida. O que adianta nós chegar na beira da terra prometida e não entrar? O que adianta nós caminhar 30, 40 anos e não entrar? O que adianta a gente ficar só na promessa e não entrar? Nós temos que entrar em todas as promessas. Nós temos que tomar posse de todas as promessas. Só existe um jeito, ouvir a Deus. E Moisés ouvia cara a cara e mesmo assim não ouviu direito. Temos que ouvir direito. Por que Saul perdeu o trono? Porque ouviu a Deus, mas não ouviu direito. Ouviu o profeta, mas não ouviu direito. Fez diferente do que Deus mandou. Diga para o irmão do lado, pelo amor de Deus, não faça diferente. A não ser que tu queira morrer antes. A não ser que tu queira chegar na beira da promessa e não receber. A não ser que tu queira ficar só na promessa, mas nunca concretizar. É preciso ouvir. E é preciso ouvir com atenção. Deuteronômio diz, se não me engano, 28, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Atentamente é estar ligado, não durma, esteja ligado, esteja aceso, esteja acordado. Senhor, eu estou aqui para te ouvir, cada reunião, cada culto, para te ouvir, fala comigo. Se você estiver na expectativa, Deus sempre vai falar contigo. Se você estiver dormindo, Deus não vai falar contigo. Mas se você estiver ligado, atentamente, quando você ouve a voz de Deus, a bênção já está vindo na sua direção, para você alcançar. Então a vida com Jesus é uma vida de bênção, mas antes da bênção tem promessas. As promessas têm que se concretizar, porque senão a nossa fé, que fé que é a nossa? Uma fé que não realiza, uma fé que não alcança. Não! Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha com a palavra, Deus trabalha com a promessa, e nós com a fé que Ele nos deu, amém? Nós com a fé, a expectativa de ouvir e crer e atender e dizer o que eu tenho de fazer, e eu quero fazer porque eu quero desfrutar de toda a sua promessa, não de um pouco, eu não quero um pouco, eu não quero a metade, eu quero tudo. Toda a promessa de Deus, porque o preço não foi pago pela metade. Jesus disse, eu não vim te dar uma vida pela metade, eu vim te dar uma vida e uma vida completa. Eu vim te dar uma vida e uma vida com abundância.